Oi, gente, estamos aqui em mais um episódio do Linguística Funcional Integra. Eu sou a Daiane Campos, graduanda em Letras, Língua Portuguesa e Suas Literaturas pela UFC e bolsista da PRAE, no projeto Linguística Funcional Integra, sob a orientação da professora Nádia Prata. A entrevista de hoje é com a professora e doutora Tatiana Maria Silva Coelho Lemson, que possui doutorado em Linguística pela Universidade Federal do Ceará e mestrado em Linguística também pela UFC. A Tatiana tem experiência na área de letras, com ênfase em língua portuguesa e linguística, atuando principalmente nos seguintes temas: nome próprio, gramática, discurso funcional, substantivos pessoais e a posição restritiva. Atualmente é professora de língua portuguesa da SEDUC, que é a Secretaria de Educação do Estado do Ceará, e faz parte do GEF, que é o Grupo de Estudos em Funcionalismo, que integra pesquisas na área de teoria e análise linguística. O tema da nossa entrevista de hoje é a posição restritiva. Boa tarde, professora. Tudo bem? É um prazer ter você aqui com a gente hoje. Boa tarde, Daiane. Também é um prazer aqui estar com vocês, trazendo, né, um pouquinho daquilo que passei 4 anos trabalhando junto com a Márcia e que eu tenho o maior orgulho, porque foi um trabalho difícil, mas como é que eu vou dizer? Me abriu a visão para muitos problemas da língua, certo? Me abriu a oportunidade de trabalhar com a gramática discursivo funcional, que foi a minha base de apoio. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada. Também é muita felicidade ter você aqui conosco hoje. Então, vamos às perguntas de hoje. A primeira pergunta, professora, é: que características da posição restritiva foram levadas em consideração no momento de formar o seu corpus? Bom, antes de tudo, eu preciso salientar que essa pergunta é importante, porque quando a gente vai olhar nos livros didáticos, a posição, certo, ela é vista sempre no sentido não restritivo, né? Ou seja, aquela posição que vem, que tem como característica ser pausada, vem depois de dois pontos ou vem entre vírgula. Por exemplo, Maria, irmã de Paulo, então essa irmã de Paulo, que vem geralmente na escrita entre duas vírgulas, por conta da pausa que você faz, é a considerado, no caso, o aposto, né? Na gramática tradicional. Então, essa pergunta dá possibilidades para a gente entender o que é a posição, o que essa posição restritiva, certo? Então, quando eu comecei a coletar no meu, para começar a coletar no o meu corpus, certo? Nós consideramos como a posição restritiva, certo? Uma única unidade formada ou melhor, uma construção formada por dois elementos que fosse uma única unidade de informação. Por exemplo, certo? Eu fui jantar no restaurante Pastacilta. Esse é um exemplo que está na minha tese, certo? Então, no restaurante Pastacilta, nós recortamos para tirar o sintagma nominal, ficou o restaurante Pastacilta. Então, o restaurante Pastacilta é considerado a posição restritiva, certo? Por quê? Porque os dois elementos que estão ali, eles têm um único referencial. E qual é o referencial? Ele se refere a um lugar onde alguém pode se alimentar. Então, tanto o restaurante como o Patacildo trazem a mesma informação referencial. Então, com base nessa descrição, com base nessas características, foi que eu comecei a coletar os meus dados, certo? Então, as unidades, as construções deveriam vir sem preposição, certo? Sem vírgula, ser formada por nomes, certo? E trazer uma única unidade referencial. Então, a partir daí, eu comecei a coleta dos meus dados e foi esta estrutura que é considerada como a posição restritiva. Muito obrigada pela resposta, professora. Foi bem completa. Vamos para a segunda pergunta. Como os gramáticos tradicionais caracterizam a posição restritiva? Gente, quando a gente começou a fazer essa análise, eu parti para três importantes gramáticos, né? Sim. Vechara, 2003, Cunha Sidra, 2005 e o Rocha Lima, 2011. Todos os três gramáticos identificam o que a gente chama de aposição restritiva como aposto especificativo,
certo? E esse aposto especificativo, ele é um termo acessório, como a adjunta de nominal, a casa bela. Bela é o adjunta de nominal, é um termo acessório, né, que está dentro do sintagma nominal, certo? Então, quando eles trabalham com a posição restritiva, eles consideram, certo, que o aposto seria, vamos dizer assim, esse acessório, que no lugar de um adjetivo, bela, viria um nome. Então, no caso, voltando ao nosso restaurante, né? Restaurante Patacilta. Então, esse restaurante Patacilta, certo? Ele teria um nome em comum, certo? Que seria restaurante, e teria o seu aposto especificativo, que seria Patacilta. Então, eles partem também do pressuposto que essa posição é formada por dois nomes, certo? E esses dois nomes, no caso aí, melhor, explicando melhor, o aposto estaria ligado a um substantivo, que seria, no caso, restaurante, e ele seria esse nome próprio, esse nome que estaria especificando o que é esse restaurante, certo? Então, no caso, quando você tem um adjetivo, um sintagma nominal como adjetivo, a casa bela, bela é adjetivo, certo? É uma qualificação de casa. Então, o que é que os gramáticos fazem? Eles consideram que restaurante Patacilta não é uma qualificação, é uma especificação, certo? Então, esse aí, para eles, é o aposto. Então, para eles, é apenas essa especificação que é considerada como aposto, certo? E também eles levam em consideração essa questão da unidade, forma uma única unidade, certo? Não tem pausa e não tem preposição, ok? E formado por dois nomes, não nomes, um nome e um adjetivo, mas formado por dois nomes, ok? Então, como exemplo que eles trazem como aposto especificativo, nós teríamos Rio Amazonas, certo? Montes Pirineus, Cerveja Brahma, e sempre o aposto especificativo deles, o segundo nome, ou melhor, o aposto especificativo dele é sempre o nome próprio. Obrigada, Certo? professora. Nossa terceira pergunta é: que teoria de base foi usada na pesquisa sobre a posição restritiva? Como eu já falei, para mim foi um grande prazer fazer essa tese por conta da GDF. Então, foi a primeira vez que eu li a GDF, estudei a GDF e achei uma teoria muito interessante, uma teoria muito rica, certo? E me deu condições de trabalhar com o meu interesse, que é a posição, de uma maneira bem, vamos dizer assim, bem observadora, bem com mais detalhes, com mais aprofundamento, né? Então foi a GDF, a Gramática Discursiva Funcional de 2008, do Hengeveld e Mackenzie, certo? Bom, eu preciso, acho que talvez um pouco falar sobre essa gramática para poder as pessoas entenderem do que é essa gramática, né? Então essa gramática ela foi criada para ser aplicável em qualquer língua, desde que seguisse, né? Desde que siga, que ela existe, né? Os princípios da linguística funcionalista. E ela tem como estratificação o modelo GDF top-down. Então, ela começa a estudar a língua a partir da formulação, certo? Vamos dizer assim, da produção dos atos discursivos, certo? Que é a intenção do falante, até a sua articulação, ou seja, ela parte da intenção do falante e vai até a sua articulação, onde a produção dos fonemas, certo? Então, ela tem uma produção bem, uma organização que procura seguir a produção desde a intenção até a intenção do falante até a sua produção em sons fonéticos fonológicos, né? Okay? Fazem parte da composição dessa gramática quatro componentes: o componente gramatical, o componente conceitual, certo? Que é considerada a força tratora, a força que aciona o componente gramatical, certo? O componente contextual, que é onde se encontram as informações de contexto e situacional, e também o componente de saída, que converte as estruturas finais em articulação, certo? Então, esses componentes, eles interagem, vamos dizer assim, formando um modelo global de interação verbal. Quando a gente olha assim, que é um pouco difícil a gente
ver essa gramática sem ter o desenho que eles realmente trazem para modelar a gramática. Então, só que, recapitulando, nós vamos ter aqui o componente conceitual, abaixo o componente gramatical, aí eles consideram o componente contextual do lado, dentro do seu gráfico. Então, o componente conceitual age no componente gramatical, começando pela formulação do pensamento, certo? O componente contextual vai interagir, certo? Com o componente gramatical, dando informações contextuais, situacionais, e a partir daí vai para o último componente, que é o componente de saída, onde nós temos a articulação, tá certo? Então, ainda nesse modelo, eu preciso dar alguns outros detalhes para vocês entenderem a minha análise, certo? Eu vou apresentar um pouquinho na frente. Esse modelo, ele é formado, certo? Ele tem como unidade básica de análise o ato discursivo. E é com o ato discursivo que eu vou trabalhar, certo? O ato discursivo, ele não precisa ser realizado por uma oração completa. Ela pode ser desde uma palavra a uma frase. Então, esse é o menor ato. E a junção dos atos discursivos levam à construção do MOVE, que é considerado como a maior unidade de interação relevante dentro da análise gramatical da GDF. Então, eu vou trabalhar com essa porção, unidade básica da GDF, que é com ato discursivo. Os atos discursivos, eles são subdivididos, certo? Em subato referencial e subato atributivo, certo? Então, como é que a gente vai ver isso aqui? Esses dois subatos, eles vão constituir o que nós chamamos de conteúdo comunicado. É na parte, certo, da formulação, onde nós vamos ter vamos dizer assim, essa constituição, essa criação, essa formulação do pensamento, do conteúdo comunicado. E esse conteúdo comunicado vai estar dentro do que nós chamamos dentro desses dois subatos, certo? Referencial e atributivo, todos os dois acionais. O subato geralmente, o subato referencial tem um referente no discurso, e o subato atributivo, ele vai ser uma designação, vai ser vamos dizer assim, vai ter uma representação na camada semântica, que é a próxima camada que vai ser trabalhada, que é o chamado nível interpessoal, nível representacional da língua, tá certo? Então, quando a gente sai desse nível, que é o chamado nível interpessoal, onde a gente trabalha os subatos referenciais e atributivos, a gente passa para o nível morfossintático, certo? E logo abaixo vem o nível fonológico. Isso tudo no chamado, certo? Componente gramatical, que eu me prendi a esse componente gramatical. Então, o nível fonológico para nós não foi importante porque a posição, por não ter pausa, ela forma uma única unidade uma única unidade de som, certo? Então, a construção fonológica, a reprodução fonológica não seria importante para que houvesse uma caracterização, a não ser o fato de formar uma única unidade, né, de som da língua, certo? Entonacional, certo? A procurando a palavra. Uma única unidade de entonação, certo? Então, mas por conta disso também ela não precisou ser descrita, porque já trazia essa característica. E essa característica ela já aparece na análise de Casey, que é também faz parte da GDF, que ela fez em 2017 sobre a língua inglesa. E foi também a análise da Casey que nos orientou na descrição a posição restritiva, certo? Na língua portuguesa, né? Português contemporâneo. Deixa eu estou esperando. Pronto. E eu acho que deu para entender um pouquinho da gramática. Espero que eu não tiver confundido mais as pessoas. Deu sim, professora. Foi uma resposta maravilhosa. Estou encantada aqui. Muito obrigada pela resposta. E vamos à nossa quarta pergunta. Como, então, foram caracterizadas as aposições restritivas nos níveis trabalhados por você? Bom, vou só me repetir um pouquinho, já que eu já comecei a dar algumas informações na pergunta anterior. Então, Fique à dentro vontade. do nível, é, dentro do nível gramatical, nós temos o nível de formulação, certo? Que onde nós vamos ter ou melhor, vamos ter o nível interpessoal e o nível representacional.
certo? Nesses níveis, os níveis de formulação e, inicialmente, a minha análise começou pelo nível interpessoal, depois indo para o nível representacional. No nível interpessoal, certo? O nosso ato discursivo, ele foi formado, nós chegamos à conclusão que a posição restritiva ela é formada apenas por um subato referencial. Por quê? Porque são dois nomes, certo? Mas esses dois nomes têm um único referencial, certo? No universo. Então, voltando para o exemplo, estou nesse exemplo para ver se fica mais que concretiza melhor a informação, certo? Então, se eu tenho restaurante Patacilde, então, as duas palavras se referem a essa mesma informação no universo, que é o lugar onde se come. Então, chegou a essa conclusão. Todos dois, né, essa construção tem apenas um único subato referencial, uma única referência no mundo, certo? Agora, ela é esse subato referencial, mas dentro desse subato referencial, nós temos outras informações, que são chamados subatos atributivos, certo? Esses subatos atributivos vão ter representação no subato representacional, que é a próxima camada. Então, esses subatos atributivos, nós vamos ter um subato atributivo para a palavra restaurante, um subato atributivo para a palavra é, Patacilda, certo? Então, eles, quando chegam à segunda camada, que é o nível representacional, um vai ser caracterizado como propriedade, já que ele designa, é uma informação, certo? Uma característica, ele me dá a ideia do que é um restaurante, e o outro é o lugar, me confirma que ali é o lugar. Então, nós temos duas informações, certo? Trazidas, semânticas trazidas por essas duas palavras que têm um único referencial, certo? Bom, então já estou falando das duas camadas aí, a camada nível interpessoal e nível representacional, certo? Quando a gente passa para o nível morfossintático, aí a gente vai ver algumas outras características. A primeira característica é que essa unidade formada vamos chamar pela classe nome, certo? Ela é uma classe, é uma construção formada por dois nomes. Esses dois nomes, certo? Tem um que, vamos dizer assim, restringe, certo? Que seria, no caso do restaurante Patacilta, seria Patacilta, mas tem outro que rege as informações morfossintáticas, certo? Então, a gente viu que esses dois elementos, certo? Eles têm como característica que tipos de informações morfossintáticas a gente trouxe desses elementos. A gente trouxe primeiro o primeiro elemento, no caso aqui, restaurante. Geralmente, ou melhor, no lugar onde se encontra o restaurante, nesse espaço, né? Quem é que vai preencher? Que tipo de nomes que vão preencher? Geralmente são nomes comuns, né? Substantivo que nós chamamos de substantivo comuns, certo? Já o segundo elemento, que é onde se encontra patacilta, podem ser substantivos próprios, certo? Isso, e substantivos comuns não contáveis. Então, vamos fazendo aqui uma revisãozinha. Então, temos aqui a posição restritiva. Na posição restritiva, o primeiro elemento, geralmente, é um nome comum contável, e o segundo elemento, certo? Que no caso da nossa representação, nosso exemplo, Patacilta, vai ser um nome também, mas esse nome pode ser um nome próprio ou um nome não contável. Por exemplo, a gente pode ter que é um exemplo de aposição, a cor vermelha, certo? Então, nós temos cor, aí, um nome comum contável, e vermelho, um nome comum não contável, certo? Então, são essas características que a gente trouxe. Geralmente, todas as nossas, o que nós encontramos como ocorrência, foram dessa forma. Ou era formado com um substantivo comum, certo? Contável, e um substantivo próprio, ou então um substantivo comum contável e um substantivo comum não contável, certo? Certo, professora, obrigada. Então, vamos à nossa última pergunta de hoje. Professora, dentro da posição restritiva, há um elemento que rege as relações morfossintáticas? Sim, olha, a gente, dentro da relação, dentro dessa estrutura
da aposição, a gente vai ter, por exemplo, restaurante Patacilta. Esse restaurante Patacilta, ele pode vir definido. Então, o restaurante Patacilta. Nós podemos, o restaurante Patacilta, Patacilta pode ser uma marca de vários restaurantes, certo? Os restaurantes Patacilta, certo? Então, o que é que você está mostrando, você está vendo aí? Que tudo é regido por quem? Pelo primeiro elemento, restaurante, que é o substantivo, no caso aí, o substantivo nome comum, contável, certo? Então, ele ali tem a força de fazer com que o artigo vá para o plural, fique no singular, vá para o feminino. Agora, uma coisa a gente tem que levar em consideração aí. Mas, professor, esse artigo não está preso só a restaurante? Não. Esse artigo, ele é um artigo da aposição. É um artigo da posição, no caso aí, restaurante Patacilta. Ele já aparece no primeiro nível, ele já tem, por ser artigo, ele já aparece no primeiro nível, que é o nível interpessoal, como marca de definitude, certo? Então, na formulação, quando você vai formular suas ideias, você tem a necessidade de definir, dar essa marca de definitude. Então, você já marca no nível interpessoal. Então, esse nível, essa marca, então, ela já é carregada em todo o subato referencial, ou seja, em toda a nossa posição restritiva. Mas quem rege a carga morfossintática dele é o segundo elemento. Estamos claros? Estamos, professora, tudo claríssimo. Nossa, muito obrigada. Todas as respostas foram perfeitas. Foi um prazer entrevistá-la, sério. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Hoje está Então, ótimo, gente. gente, Eu que agradeço demais. Toda vez que eu mexo nesse assunto, eu digo, oh, meu Deus, vontade de voltar a trabalhar com isso. realmente dá É um assunto vontade. muito. O pessoal pensa, mas por que você trabalhou com a posição? Gente, quando a gente começa a ver os detalhes, principalmente trabalhando aqui com a GDF, a gente vê, vamos dizer assim, a riqueza de informação que isso pode nos trazer, né? Fazer uma diferença entre o que é adjunta de nominal, a posição, quando se trabalha com a posição, com preposição, adjunta de nominal, preposicionado, com a posição preposicionada. E são informações diferentes, são informações totalmente diferentes, e que tem, vamos dizer assim, um porquê do falante criar esse tipo de enunciado, trazer esse tipo de enunciado. E Tá é muito bom? importante, é muito interessante, Isso, né? Ir desdobrando uhum, isso, vendo as camadas. isso Professora, mesmo. muito obrigada, tá? Foi um Nada. Eu, prazer. mais uma vez, que E agradeço aí vamos dizer assim, a Nádia por trazer essa nova possibilidade para nós nova, né? Possibilidade de divulgar os trabalhos da gente. Agradeço demais a Nádia por isso, tá bom? Pois obrigada, uma boa tá? tarde para todos Então, vocês. gente, essa foi nossa entrevista de hoje. Até a próxima. Muito obrigada. Tchau. Tchau.